Gente, decolou do aeroporto Campo de Marte, isso foi por volta das 7h15 da manhã, com destino a Porto Alegre. Cerca de 5, 6 minutos depois, às 7h20, 7h21, o avião caiu na região ali da Barra Funda, e é impressionante a velocidade dos nossos ouvintes, porque eu fui conferir a primeira mensagem que chegou aqui na nossa central de atendimento ao ouvinte. A primeira mensagem foi às 7h23 e já dava conta da informação de uma queda de aeronave. Os nossos ouvintes contribuem demais para que a gente possa trazer informação atualizada aqui o tempo todo para os demais ouvintes. Esse avião era do modelo Beech Aircraft F90, tinha 8 lugares. Situação de registro na Agência Nacional de Aviação é regular. A gente vai ainda falar mais sobre o momento dessa queda, conversando com a Cristiane Dias, que estava nos arredores da Barra Funda, presenciou o momento da queda, não é, Cristiane? Conta pra gente, você estava de carro, você estava a pé? Bom dia para você. Bom dia. Então, eu estava no meu carro, porque eu fui levar minha filha na escola, então eu estava voltando, então eu estava parada no farol da rotatória, que é um pouquinho antes do CT, né? Meu carro era o primeiro carro, eu estava atrás da faixa e esperando o farol abrir para poder ir para a avenida, né? Só que eu estava parada, eu ouvi um barulho, como se fosse barulho de batida de carro, sabe? Mas eu olhei para frente, eu não vi nada. A hora que eu olhei para minha direita, para cima, aí que eu vi o avião vindo. Ele já estava bem baixinho, já estava caindo. Eu não sei onde que ele bateu para fazer esse barulho, mas ele bateu em algum lugar no ar, né? Ou fio, ou árvore, alguma coisa assim. E aí ele colidiu no chão, bem na minha frente. E aí eu vi um avião branco com faixinha azul e tudo mais. Bom, ele bem rápido foi isso. Ele colidiu bem na minha frente, ele bateu no chão, né, bem na minha frente e foi se arrastando pela avenida. E aí, conforme ele foi se arrastando, foi indo uma fumaça preta atrás dele e que eu acho que ele parou quando ele colidiu com o ônibus, porque ele se arrastou uns 200, 300 metros. E aí, quando ele bateu no ônibus, veio aquela explosão de filme, né? Veio aquela explosão, assim, com aquele fogo subindo, assim, do chão, uma coisa enorme, que na hora eu pensei, falei, não vai sobreviver ninguém, não tem como sobreviver com esse fogo. E aí ficou vários rastros de óleo queimado pegando fogo na avenida, desde frente, quase de frente do meu carro, até onde o avião parou. Mas foi bem assustador, assim, porque ele passou bem na minha frente, assim. Claro, eu imagino. Você estava falando que ouviu o barulho como se fosse de um acidente de carro, né? E ainda não tinha Sim. percebido se tratar de um avião. Quando você se deu conta de que se tratava de um avião de pequeno porte? Quando eu vi ele na minha frente caindo. Bem na sua frente, né? Bem na minha frente, assim. Imagina se você está parada no farol, no farol, assim, seu primeiro carro na faixa e os carros estão passando na avenida na sua frente. Foi assim que ele passou, exatamente na minha frente. Bem rente. Qual foi a sua reação inicialmente, hein? Olha, eu fiquei em estado de choque, porque vamos combinar que não é comum, né? Você tá parada no farol disso, assim e o avião cai na sua frente, né? Imagina. Eu tentei filmar, não consegui, porque eu comecei a filmar depois que ele já tinha caído, né? Lógico, na hora a gente não consegue fazer nada. Mas eu fiquei tão nervosa que não deu certo a minha filmagem. Mas foi bem assustador, assim, a gente fica em estado de choque, né? A gente fica meio sem ação, né? É muita informação de uma vez só, até você entender o que aconteceu, mas eu fiquei muito assustada, porque eu fiquei com medo, porque da primeira explosão, eu pensei, é do avião, né? Aí eu fiquei com medo dele colidir em carros, em outros lugares, e outros veículos, e os outros começarem a explodir também. Aí eu vim embora. Consegui passar na avenida e vir embora. Cristiane, e houve tempo suficiente, a partir do momento em que as pessoas perceberam que estava acontecendo alguma coisa, até a tentativa de pouso forçado, houve tempo porque nenhum carro foi atingido, né? Não é normal. Olha, a sorte 7h20 da manhã numa avenida em São Paulo? Deu tempo dos carros desviarem ou frearem? Não tinha ninguém na avenida, estava super vazio. É impressionante, porque normalmente nesse horário tem bastante trânsito, tem bastante carro, e hoje estava bem tranquilo. Não ia dar tempo. Não ia dar tempo de ninguém fazer nada. Se tivesse alguém, se eu tivesse aberto o farol para mim, eu tivesse andado, ele ia me pegar, porque eu não ia ter tempo de fazer nada. É muito rápido isso, muito rápido. Você só entendeu o que estava acontecendo mesmo quando o avião já tinha tocado o chão? Quando o avião, não, um pouco antes. Eu vi um pouco antes. Ele estava ainda no ar, mas já estava bem baixinho. Já estava assim na altura de uma copa de árvore, sabe?
Aí que eu vi ele bater, mas eu vi a queda dele, assim, muito na minha frente, assim. Se ele tivesse batido no chão e tivesse explodido na hora, tinha pego o meu carro. Aí eu não ia estar aqui. Pois é. Chama a atenção esse relato da Cristiane, do som de uma batida, como se fosse uma batida de carro, né, Cristiane, que você Sim. diz antes de ele tocar o solo. A gente recebeu aqui a imagem, agora a informação do Ivan Brandão, nosso colega que está ao lado do local do acidente agora, mostrando um técnico ali do CENIPA, né, do Centro de Investigação desses Acidentes Aeronáuticos, tirando foto de um pedaço da fuselagem que ficou preso em uma árvore. Então é possível que ele tenha tocado essa árvore e isso tenha, né, essa parte, ou se partido, essa peça do avião. O Ivan informou isso aí. Uma das asas cortou a árvore como se fosse um pedaço de pão. Cortou Então, a árvore foi no isso meio. que eu ouvi. Isso. E o André, nosso ouvinte, que aliás ele devia estar no carro imediatamente atrás, porque ele é nosso ouvinte e falou que era o segundo carro ali parado nesse semáforo. Então ele devia estar bem atrás de onde estava a Cristiane um pouco mais cedo. E ele falou que foi possível identificar que rasgou ali uma ou duas árvores, bateu contra as placas de sinalização também antes de vir ao solo. Que tragédia, né, gente? Que terrível. Nossa. Muito assustador, assim, é algo que você demora para você processar que está acontecendo, assim, porque é surreal, né? Você tem um avião caindo no meio da avenida. Gente, agora a gente acaba de ver algumas imagens que em instantes nós vamos colocar pra gente aqui do momento em que acontece a queda dessa aeronave. Um pouco mais cedo a gente já exibiu a imagem de uma câmera de segurança da CT, câmera da cidade, né? Mas ela não é exatamente muito clara, né? A gente vê só no topo da imagem, acima das copas das árvores, né? Aquela aproximação já com a fumaça, com o clarão, com o avião se aproximando da pista. Agora surge essa outra imagem, que já a gente vai recuperar e já vai exibir para quem está na nossa live do YouTube, em que é muito mais próxima essa imagem. De lado. Né? Dá para ver exatamente o momento. Se bobear, a gente encontra o carro da Cris ali, hein, gente? Meu Se a carro gente é olhar. azul. É azul. A gente vai procurar, porque azul não é exatamente um carro que a gente vê toda hora no trânsito, né? A gente vê cinza, branco, preto, cinza, branco, preto. De repente a gente vai conseguir identificar o carro da Cris no momento em que... É uma imagem que mostra o impacto, o exato instante do impacto do avião no solo. Isso. E ele já cai explodindo. Não explodindo. Bom... Ele sai Não, ele não explode, ele cai e se arrasta. Ele se arrasta, mas já há fogo. Uma fumaça preta, ele explode depois. Isso, não tem explosão, mas já há fogo. Sim. Pois Isso, é bem impressionante, a imagem é bem forte. Mostra bem o que a Cristiane falou mesmo, de uma avenida livre para ele tentar fazer esse pouso, né? Nenhum carro à frente dele, somente para quando o ônibus é atingido ali. Ô, Cristiane, o motorista do ônibus, ele foi atendido com uma crise de ansiedade, com uma crise de pânico, que eu imagino que é o que eu teria também numa situação dessas, né? Um dos nossos ouvintes que presenciou o acidente estava tendo dificuldade para falar, dava para ver que ele havia recebido uma injeção de adrenalina. Você consegue descrever a sensação que vocês tiveram? Porque é uma coisa que a gente imagina que vai passar a vida inteira sem ver, né? Você consegue descrever a sensação que vocês tiveram ao presenciar o que aconteceu hoje? Olha, no primeiro impacto, o seu cérebro tende a negar, né? Então você fica naquele estado de choque que você não consegue ter reação nenhuma. E aí o que eu fiquei fazendo foi assistindo a cena, né? Para tentar assimilar o que estava acontecendo. Depois, a hora que explode, que você vê o fogo, que você fala assim, você não tem como você negar a tragédia, sabe? Você fala, não, tá acontecendo mesmo, aí dá medo porque você pensa assim, eu fiquei com medo do fogo vir até o meu carro, porque o fogo foi se espalhando pela avenida, né, na hora da explosão, na hora que ele bate no ônibus, eu acho que foi na hora que ele bateu no ônibus. Então eu fiquei com medo do fogo vir até mim, fiquei pensando assim, nossa, se vier até aqui eu vou ter que dar ré. Mas não precisou. Mas é muito assustador. Assim, a gente fica mesmo adrenalizado, porque dá uma descarga de adrenalina, né, no corpo, né, quando você fica em perigo, e depois até você acalmar demora um pouco. Mas é muito assustador. E depois vem a preocupação das vítimas, de quem pegou, de quem não pegou, o que aconteceu. Eu não fiquei no local porque eu não ia conseguir ajudar, e eu prefiro sair para não atrapalhar. Mas eu fiquei muito preocupada depois, muito. Você está indo para onde? Ou estava indo para onde? Eu estava voltando para casa, porque eu moro